Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para orar ao Senhor e também para meditar na palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é suficiente e capaz de sondar os nossos corações, sondar as nossas intenções, conhecer os nossos pensamentos, transformar as nossas vidas. Ela é boa para ensinar, ela é boa para corrigir, e é por isso que nós devemos nos preocupar em gastar tempo com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e ouvindo a voz do Senhor. Nessa noite eu quero pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do texto da palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, nos versículos de 12 a 15. Êxodo, capítulo 33, os versículos de 12 a 15. Nesse texto o Senhor está falando com Moisés a respeito da sua missão, do seu chamado junto ao povo de Israel. Vamos ler a palavra de Deus. E disse Moisés ao Senhor: Vê, tu me dizes, faz subir esse povo, e não me deste a saber quem enviarás comigo? Mas disseste, conheço-te pelo nome, e tu encontraste graça aos meus olhos. Por isso, agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos e considere que essa nação é o teu povo. E ele disse: minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E ele disse-lhe: se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Amém? Então Moisés está dizendo para o Senhor: olha, o Senhor está me dando uma missão extremamente difícil, muito difícil. E o Senhor disse que eu achei graça diante dos olhos do Senhor. Mas se eu achei graça mesmo, me mostra o caminho, me mostra quem o Senhor vai enviar comigo. Então Moisés está dizendo para Deus: Senhor, eu estou inseguro, eu estou com medo. E a resposta de Deus para Moisés é: a minha presença vai com você e eu vou te dar descanso. Deus não disse para Moisés que ia ser fácil, Deus não disse para Moisés que ele ia ter todas as dificuldades do caminho superadas, que ele não ia ter mais nenhum problema e que ele podia ir tranquilo, que ia dar tudo certo. Deus disse: olha, Moisés, a minha presença vai com você e você vai ter descanso apesar das dificuldades que você vai então encontrar. E Moisés então disse para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for com a gente, então que a gente nem vá. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude. Porque quando Deus fala de descanso, Ele quer dizer muito mais do que esse descanso que nós temos costume de nos referir a Ele, que é descansar das nossas atividades. A Bíblia diz que Deus descansou, que Deus criou o mundo, fez tudo e que no sétimo dia Ele descansou. Ele descansou para nos ensinar a descansar. Ele descansou para nos ensinar o valor do descanso. Não o descanso de não ter o que fazer. Hoje eu vou descansar, eu vou ficar aqui sentado, não vou fazer nada. Não é esse descanso. Mas Deus queria nos ensinar o valor de descansar a nossa alma. A Bíblia diz que Deus olhou para tudo quanto Ele tinha feito e Ele viu que aquilo era bom e Ele então pôde descansar. E era isso então que Deus queria nos ensinar, que quando nós estamos seguros e quando nós estamos protegidos, que quando nós estamos confiando na presença do nosso Deus, no poder dEle, nós podemos descansar, nós podemos ter paz, a paz que a Bíblia fala que excede todo o entendimento. E Deus também queria nos ensinar o valor de um outro descanso, que é o descanso que nós teremos quando nós herdarmos então a salvação, né? O descanso eterno, a vida eterna com Cristo, que será o nosso maior descanso, porque lá não haverá mal, não haverá dor, não haverá lágrimas. Mas Deus queria nos ensinar, e Deus queria ensinar para Moisés o que é descansar, né? O que é ter paz em meio às dificuldades. E ele disse: olha, você só vai encontrar esse descanso que você precisa na minha presença. Deus também quer nos ensinar a descansar. Lá em Hebreus 4:11, a Bíblia fala que Deus nos convida então da seguinte maneira: esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, né, dos israelitas. Então, Deus está nos chamando a descansar. Mas existem algumas coisas em nós que atrapalham
a capacidade de descansar, que nos deixa sempre agitados e cheios de preocupação. É sobre isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite. Pelo menos 3 atitudes que alimentam a nossa agitação e ameaçam nos manter sempre vagando e agitados em vez de alegre e descansando. A primeira coisa que às vezes impede que nós descansemos no Senhor é a nossa presunção. O que é presunção? Presunção é a ideia de que nós sabemos exatamente do que nós precisamos e de como nós queremos obter isso. Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós e a gente sabe o meio de chegar até onde nós queremos. A gente sabe qual é o nosso problema e como nós vamos resolvê-lo. A Bíblia fala que isso é presunção, porque de fato a gente não conhece nada a respeito do nosso futuro, a gente não sabe nada a respeito do dia de amanhã e muito menos a gente tem solução para todos os nossos problemas. Às vezes nós nem sequer conhecemos a nós mesmos muito bem, né? E aí a gente encontra uma dor emocional e tenta resolver isso por meio do trabalho, por meio da comida, por meio às vezes dos vícios, né? E não conseguimos. Mas nós tentamos matar a nossa fome de significância procurando coisas do mundo que satisfaçam o nosso coração, né? Às vezes poder, fama, dinheiro, né? Às vezes as pessoas acham que a maneira delas estarem descansadas é tendo riquezas, é tendo dinheiro. E a gente vai criando um monte de ilusão porque acha que isso vai solucionar os nossos problemas. A gente gasta energia tentando satisfazer as nossas próprias necessidades de importância, de segurança, e a gente termina descobrindo que nada que vem da nossa própria provisão nos satisfaz, porque a Bíblia diz que nós não sabemos de nada, que o futuro não nos pertence, que o dia de amanhã não nos pertence. Lá em Mateus 6, a Bíblia fala o seguinte, vocês não sabem o que vai produzir o dia de amanhã, o que o dia de amanhã vai trazer, parem de se preocupar com isso, basta cada dia o seu mal. E aí Mateus continua dizendo, Jesus continua dizendo através de Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas com que vocês se preocupam vos serão acrescentadas. Então, nós não devemos ser presunçosos, não devemos achar que nós sabemos o que é melhor para nós, que nós temos a solução para os nossos problemas. Devemos deixar de pensar que nós sabemos o que queremos, porque na verdade nós não sabemos, né? A Bíblia fala que nós não sabemos nem pedir. E quando nós deixamos então de ser presunçosos, nós admitimos que nós não temos controle sobre os nossos dias, sobre as nossas vidas, Deus então pode nos dar descanso. Porque se não depende de nós, se depende de Deus, nós podemos deixar Ele resolver, Ele fazer, e aí nós vamos descansar. A segunda coisa que às vezes atrapalha a nossa capacidade de descansar e nos deixa ansiosos é o pânico, é o medo, né? Pânico é a tendência que a gente tem de reagir de maneira impulsiva diante das nossas necessidades ou das nossas dificuldades. Às vezes a gente tem um problema e a gente impulsivamente tenta resolver aquele problema. Mas da próxima vez que a gente enfrentar uma dificuldade, no lugar da gente recorrer primeiro às nossas próprias soluções, a gente deve primeiro então conversar com Deus e dar para Deus a oportunidade de prover da maneira dele, no tempo dele, aquilo que é apropriado para nós, né? O que será que aconteceria se nós aprendêssemos a orar, a apresentar as nossas necessidades diante de Deus e a esperar antes de tomarmos decisões precipitadas a respeito de certos assuntos? Então, o medo, o pânico também atrapalha o nosso descanso. No lugar de nos apavorar e de tentar resolver, a gente deve deixar que Deus resolva e descansar nele. Outra coisa que atrapalha a nossa capacidade de descansar é a nossa pretensão. O que é pretensão? É o sentimento que nós temos de autossuficiência, ou achar que nós somos capazes de satisfazer as nossas próprias necessidades ou resolver os nossos problemas sem a assistência de Deus, sem a interferência de Deus. A gente vê muito que às vezes as pessoas que têm muitas riquezas ou que têm um status ou que têm um cargo muito bom, elas sempre acham que elas não precisam de Deus e elas vivem a sua vida assim, até que aconteça uma tragédia, uma coisa que elas não controlam, e elas então rapidamente se voltam para Deus porque elas percebem que elas não
controlam, não têm o controle sobre aquela situação como elas achavam que tinha. Elas descobrem que a pretensão delas é falsa, né? Então a gente precisa deixar a nossa pretensão de lado. Quando a gente entra no descanso de Deus, a gente tem que reconhecer que todas as coisas boas vêm de Deus e que nós não somos capazes de enfrentar a dificuldade da vida sem Ele. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada, tá lá em João 15:5, né? E a Bíblia diz mais, diz, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. A nossa vida está no controle do nosso Deus. A gente tem que ver que tanto a nossa pretensão, quanto a nossa presunção, né, quanto o nosso pânico, eles demonstram na nossa vida uma certa falta de fé, uma insegurança, uma descrença em relação àquilo que Deus pode fazer. Porque quando nós presumimos que nós sabemos o curso de ação correto, nós sabemos o que é melhor, o que fazer, como resolver, nós vamos acreditar então que nós somos tão espertos ou tão capazes quanto Deus, né? Nós temos o controle tanto quanto Deus tem. Quando a gente entra em pânico, a gente recorre instintivamente aos nossos próprios recursos internos, porque a gente duvida de Deus. E quando nós nos sentimos capazes de fazer as nossas coisas sozinhos, a crença que nós temos em nós mesmos diminui a visão que nós temos de Deus. Então, a gente vê que às vezes nos falta realmente fé, nos falta realmente experiência com Deus, né? Porque se nós começarmos a olhar para Deus como Ele é, onipotente, infalível, bom e profundamente interessado em cada um de nós, nós não vamos hesitar em levar qualquer assunto a Ele, mesmo que seja um assunto pequeno que nós consideramos de pouca importância. Para a gente entrar no descanso de Deus, a gente tem que diminuir o tamanho das questões, das nossas próprias questões, daquilo que nós tentamos resolver sozinhos, entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele resolva mesmo questões que são pequenas, né? Quando a gente vê uma pessoa muito agitada, às vezes a gente percebe que ela tem um Deus muito pequeno, né? Porque ela está sempre ansiosa por resolver os seus próprios problemas, né? Se você também tem buscado a Deus só para ter os seus anseios satisfeitos, os seus problemas resolvidos, as suas inseguranças aliviadas, né? O seu valor afirmado, às vezes é por isso que você está então ansioso, porque você não tem conhecido a Deus da maneira como Ele realmente é, né? Tem um caminho melhor, que é descansar no Senhor. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus 4:16, que nós devemos nos chegar confiadamente diante do trono da graça, para que nós possamos então achar favor no tempo oportuno. E a Bíblia diz mais, lá em Hebreus 11:5, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É o Senhor que nos recompensa, é Ele que nos dá, é Ele que cuida de nós, e nós devemos então ter fé, deixar de lado a nossa presunção, a nossa pretensão, o nosso medo, e confiar no Senhor, entrar no descanso dele, né? Descansar no Senhor. É isso que é descansar no Senhor, né? Não é não ter o que fazer, mas é descansar, porque mesmo em meio às lutas da vida, nós podemos saber que o Senhor está lutando e guerreando por nós, e Ele é que vai nos dar a vitória. Amém? Vamos orar nesse instante, colocando todos os nossos pedidos na presença do Senhor, os nossos irmãos, amigos que estão com Covid, vamos continuar orando por eles, pelas famílias que estão enlutadas, vamos continuar orando por elas, para que Deus então tenha misericórdia. Vamos orar pelo Baiano, a esposa da Sueli, pelo Renê, irmão da Rose, pelos familiares da irmã Conceição. A irmã Kelly está agradecendo porque o Mário Neto estava doente, mas não era Covid, graças a Deus, e ele então se recuperou. Nós estivemos orando por ele, né? Vamos orar por todas as outras pessoas, pela Sheila, né, por quem foi pedido oração aqui. Vamos colocar na presença de Deus, para que o Senhor venha com a mão de poder dele e esteja então solucionando esses problemas financeiros, e pela nossa igreja, pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde. Vamos clamar então a misericórdia de Deus. Vamos orar.
Ó Deus, Senhor de graça, Senhor de misericórdia. Ó Deus, nesse instante nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, porque nós não sabemos como pedir, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Deus, nós queremos aprender a confiar no Senhor, que nós não possamos olhar para nós, nem, ó Deus, achar que nós sabemos ou que nós podemos, mas que nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle e que o Senhor tem o melhor. Senhor, nós não podemos resolver a maioria dos nossos problemas e nós não temos outro além do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a confiar no Senhor, a manter os nossos olhos no Senhor, a não olhar para as circunstâncias e a entender, ó Deus, que nós podemos descansar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à tempestade, porque o Senhor está no nosso barco, o Senhor é o nosso capitão, o Senhor é quem está nos levando ao nosso destino, ao nosso porto seguro. Senhor, nesse instante quero colocar diante do Senhor, de uma maneira muito especial, a vida, ó Deus, de todos aqueles que estão lutando contra o Covid. Ó Deus, são muitos nomes que têm chegado aqui todos os dias. Ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor cada uma dessas vidas, em especial a vida do Baiano, ó Deus, esposo da Sueli, a vida do Renê, que estão graves naquele hospital. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga segurança, que o Senhor traga consolação do Teu Santo Espírito a essas vidas e a essas famílias. E nesse instante também queremos te pedir por aqueles que não estão internados, mas estão nas suas casas e estão sofrendo com essa enfermidade nesse instante. Ó Deus, traga, ó Deus, a Tua cura sobre essas vidas. Tem misericórdia do nosso mundo. Senhor, nós estamos, ó Deus, enfermos, nós estamos, ó Deus, em dificuldades e nós sabemos que não existe homem nenhum capaz de solucionar esse problema. Só o Senhor pode fazer esse milagre, abreviar essa angústia e só o Senhor pode trabalhar, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é bom, que a sua ira não dura para sempre e que o Senhor tem um propósito nessa situação. Então, ó Deus, esteja trabalhando no nosso mundo, nas nossas vidas, nas tuas igrejas, ó Deus, fortalecendo o teu povo, ó Deus, para que nesse tempo de dificuldade nós possamos realmente nos achegar do Senhor e que possamos alcançar, ó Deus, a vitória sobre a prova da nossa fé que tem sido feita nesses dias. Senhor Deus, queremos também te pedir nesse instante de uma maneira muito especial pelas famílias que estão enlutadas. Em especial, nós colocamos diante do Senhor a família da irmã Wélcia. Ó Deus, os familiares do Nilson. Tem misericórdia, ó Deus, da irmã Wélcia consolo. Dá a ela sabedoria para educar os seus filhos. Ó Deus, dá a ela conforto do Espírito Santo, direção, que em tudo aquilo que ela precisar resolver, o Senhor esteja com ela. Abre as portas para ela, ó Deus, e que o Senhor esteja com a tua mão de poder sobre o coração dela nesse instante, aliviando o peso, aliviando a mágoa, a dor, ó Deus, e que o Senhor esteja com ela em todos os momentos, esteja com o Daniel, esteja com o Rodrigo, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando essas crianças, para que elas continuem andando nos teus caminhos, que a irmã Wélcia saiba criá-las nos seus caminhos, e que o Senhor possa trabalhar na vida delas, nesse momento de tanta dificuldade para elas também. Elas são crianças, mas elas sentem, ó Deus, com muita dor esse momento. Então tem misericórdia do Rodrigo e do Daniel também. Senhor Deus, nesse instante queremos te pedir também, ó Deus, pelos nossos amados irmãos e amigos que estão precisando de trabalho, de emprego, que estão passando por dificuldade financeira, que já foram afetados por essa crise. Ó Deus, tem misericórdia deles. Abençoa onde eles estiverem, abrindo as portas do sustento para as famílias da tua igreja. Senhor, que possamos ver, ó Deus, que o Senhor também é o Deus do ouro e da prata, e o Senhor também é aquele que nos sustenta materialmente. Senhor, que nós possamos confiar que mesmo, ó Deus, que não haja fruto, ó Deus, na
Oliveira, ó Deus, mesmo que nós estejamos passando por tempos de escassez, que nós possamos nos alegrar no Senhor e exultar no Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Senhor, nesse instante também queremos te pedir pelos nossos familiares e amigos que ainda não te conhecem. Ó Deus, que nesse momento em que tudo está sendo questionado pelos homens, as pessoas possam encontrar a solução e a resposta no Senhor. Ó Deus, que os familiares dos nossos irmãos por quem nós temos orado há tantos dias, que eles possam abrir os seus olhos para a verdade do Senhor. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima, abençoa a família do irmão Tim, a família da irmã Helenita. Ó Deus, todos os pais das nossas crianças e adolescentes, os nossos adolescentes que ainda não são crentes. Ó Deus, abençoa também, tem misericórdia, ó Deus, os esposos das nossas irmãs, aqueles que precisam, ó Deus, se converter e converter os seus corações, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Senhor, muito obrigado por esses dias, muito obrigado porque em meio a tanta dor e há tantas dificuldades, o Senhor tem sido fiel para conosco. O Senhor tem nos mostrado o teu amor e a tua graça e tem derramado misericórdia sobre as nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus de amor, é o Deus que nos dá descanso. Ó Deus, então, que a tua presença esteja conosco, porque se a tua presença não estiver conosco, não compensa, ó Deus, seguir nessa caminhada. Ó Deus, que nós possamos ter consciência da tua presença e do teu descanso, e que possamos entrar no teu descanso, ó Deus, sabendo que nós podemos confiar no Senhor e naquilo que o Senhor está fazendo. Abençoa cada irmão que nos ouve, cada amigo que nos assiste, cada família, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando as famílias, cuidando de cada um. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã nós teremos culto às 20 horas. Então participe conosco, assista ao nosso culto online e que o Senhor continue conosco nesses dias, com a sua família, com a sua vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Preciso entender que problemas sempre irão me acompanhar. Não importa qual caminho eu tomar, poderei sofrer, poderei me cansar. É possível continuar com as perdas que este velho mundo traz. As tristezas fazem lágrimas rolar. Não me deixe só, eu dependo de ti. Para mim, meu Deus, e segura minha mão. Mesmo se eu sofrer, me dê a paz. Sei que só tu podes ver o fim, não importa o que vier. Eu só vou seguir se seguires junto a mim. Palavra me ensina a suportar as batalhas que eu preciso enfrentar. Não importa se acaso eu cair, se eu permitir, Deus irá me levantar.
para mim, meu Deus, e segure a minha mão. Mesmo se eu sofrer, me dê a paz. Sei que só tu podes ver o fim, não importa o que vier. Eu só vou seguir se seguires junto a mim. E meu grito de socorro chega a ti, que meu choro nunca faça eu desistir, Que eu consiga ver além dos planos meus. Te suplico, oh Deus, nunca solte a minha mão. Olhe para mim, meu Deus, e segure a minha mão. Mesmo se eu sofrer, me dê a paz. Olhe para mim, meu Deus, e segure a minha mão. Mesmo se eu sofrer, me dê a paz. Sei que só tu podes ver o fim, não importa o que vier. Eu só vou seguir se seguires junto a mim.